Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação imensa em participar desse congresso, primeiro congresso digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Nosso painel, vamos falar do coach jurídicos em tempos de pandemia. Um momento ideal para falarmos um pouco mais dessa fase jurídica. Vamos ter aqui 3 palestrantes brilhantes, então nosso painel durará 60 minutos. Contamos com a participação, eu como moderadora, meu nome é Marina Belandi Schaefer, sou vice-presidente da OAB do Estado do Acre. Nossos palestrantes são o Dr. Fernando Borges Vieira, doutora Raquel Pereira de Castro Araújo e doutora Raquel Pérez. É uma satisfação imensa estar assim tão distantes, né? Cada um numa região, num estado federativo, mas aqui participando juntos e unindo forças para superar esse momento difícil também da advocacia e do Brasil que o mundo vive nesse momento. Chamo para colaborar com esse momento o Dr. Fernando Borges Vieira. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Doutor Fernando é advogado, sócio administrador de Fernando Borges Vieira Sociedade de Advogados. Ele é coach de desenvolvimento de performance e competências jurídicas, conselheiro seccionado da nossa OAB de São Paulo, membro da 4ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Eu já inicio, doutor Fernando, passando a palavra para o senhor e com uma pergunta que desde o início já estava aqui anotado nas minhas anotações. O que é coach jurídico e como o mesmo pode auxiliar a advocacia nesse momento? Está com o senhor a palavra. Marina, boa tarde, muito obrigado por ser a mediadora desse encontro que com certeza contribuirá a todos os nossos colegas, advogados e advogadas. Eu peço licença antes para cumprimentar o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, cumprimentar também Rony Preus Duarte, diretor nacional da ESA, e a você por esse evento, por esse congresso que já conta com mais de 100 mil inscritos. Quero cumprimentar também as minhas queridas Raquel Castro e Raquel Pérez. Raquel Castro, que além de presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da Seccional do Rio de Janeiro, é vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, a qual eu tenho a honra de presidir, e Raquel Pérez, também a nossa secretária-geral e presidente da Comissão Seccional de Pernambuco. Boa tarde a todos, boa noite daqui a pouquinho já, é um prazer imenso estar com vocês. Pois bem, falar de coaching hoje em dia é muito importante, porque todos nós, advogados e advogadas, vivemos uma situação muito diferente em nossas respectivas carreiras, situação a qual fomos lançados de alto em razão da pandemia que nos assola. Então, não raras vezes, muitos colegas se preocupam com
a sua situação na carreira, se preocupam com o seu posicionamento no mercado, e é nesse sentido que o coach vem contribuir. Pois bem, o coach, o termo coach, ele tem origem em 1850 nas universidades norte-americanas, atribuindo o termo coaching aos tutores, aos professores que conduziam os seus alunos, que preparavam os seus alunos para os exames. Ou seja, o coach significava aquele que conduz uma pessoa ao lugar desejado. Mais tarde, 100 anos depois, por volta de 1950, é que o termo coaching começou a ser utilizado para se referir à habilidade de gerenciamento de pessoas. Foi assim que surgiram as primeiras técnicas de desenvolvimento pessoal, valorizando as competências individuais, as competências de relacionamento, sempre sob um processo estruturado de melhoria e evolução contínua. O coaching, propriamente dito, tomou maior proporção em nosso país na década de 80, quando muitos brasileiros passaram a desenvolver esta metodologia. Cito aqui, por exemplo, Andréa Lages, hoje ela está na Inglaterra, mas uma das precursoras do coaching aqui no Brasil. E o coaching jurídico, comparado à história do coaching, ele é um pouco mais recente. Perto de 1990, nós começamos a ouvir falar aqui no Brasil do coaching para advogados. Thaisa Vitória, na Bahia, Maria Olívia Machado, em São Paulo, começaram a desenvolver essa metodologia em favor dos nossos colegas, das nossas colegas. E dali, então, muitas pessoas, muitos profissionais da área de direito, sobretudo os advogados, passaram a procurar este processo de coaching, a mentoria, buscando potencializar as suas competências e alcançar uma performance mais adequada. Ou seja, o papel do coach é trazer o seu coach, ou seja, o seu tutorado, do estado atual, no estado em que ele se encontra, para o seu estado ideal, para o local onde ele deseja chegar. Eu sempre, quando converso sobre coaching, lembro uma passagem muito importante do livro Alice no País das Maravilhas, em que Alice caminha e chega a uma bifurcação e não sabe se toma o caminho da esquerda, se toma o caminho da direita. Então, ela pergunta ao gato que caminho deve seguir. E o gato pergunta antes a ela, antes da resposta, onde você quer chegar, Alice? E Alice diz que não sabe onde quer chegar. Então, parafraseando Sêneca, é bem verdade, o gato diz a Alice, Alice, àqueles que não sabem onde quer ir, qualquer caminho serve. E o que a gente percebe é que isso acontece com os nossos colegas atualmente. Para se ter uma ideia, nós temos mais de 1.700 cursos de direito em funcionamento no nosso país. São 1.200.000 advogados, 20.000 estagiários inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A grande maioria sem saber onde quer chegar e, portanto, que caminho seguir. O coaching para advogados
é até uma terminologia que eu prefiro, mas hoje amplamente conhecido como coaching jurídico, tem este objetivo: estar ao lado dos advogados, das advogadas, para que, por meio de técnicas, por meio de ferramentas, por meio de um treinamento muito bem estruturado, possa fazer com que este profissional, com que essa profissional saia do seu estado atual e alcance os seus objetivos. Este é o papel do coaching jurídico. E eu fico muito feliz, não só como presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, comissão esta recém-criada agora em fevereiro deste ano por nosso presidente Felipe Santa Cruz e pelo Conselho Federal, mas eu fico muito feliz também como legal coach, como advogado, ao perceber que muitos dos nossos colegas já têm esta preocupação. Por quê? Porque daqueles 1.700 cursos de direito, menos de 10 têm em sua grade matérias que vão auxiliar os então acadêmicos de direito na sua carreira. Também não contam, são raríssimos os casos em que temos cursos de direito que se preocupam com disciplinas análogas ao que hoje nós conhecemos como coaching jurídico. Esta, sem dúvida alguma, é uma questão muito relevante. Por quê? Porque o profissional, quando ele se forma, ele percebe que ele não planejou, raras as exceções, raras mesmo, raras as exceções que planejaram a sua carreira. A grande maioria dos nossos colegas recém-formados simplesmente advogam como se fosse por impulso. Prestam concursos sem muita razão de saber o seu propósito. Raquel Castro falará daqui a pouco sobre o propósito na advocacia. Outros continuam no mesmo escritório em que estagiaram. Outros simplesmente aproveitam, vamos chamar assim, as oportunidades que a vida apresentam para seguir a sua carreira. Para o coaching jurídico, isso não é razoável. É importante, e respondendo a sua pergunta diretamente, que haja uma metodologia científica, que hajam ferramentas, que hajam profissionais habilitados a estar ao lado destes profissionais que querem planejar ou replanejar a sua carreira, que querem potencializar as suas capacidades, desenvolver as suas habilidades, de sorte a contribuir para uma melhor performance jurídica. Porque não é raro, Marina, eu ouvir de alunos, de coaches, preocupações no sentido de que o mercado está saturado para advogados. Afinal, são quase 1.200.000 advogados inscritos. Nós temos uma das maiores relações entre advogados por habitantes do mundo. E eu sempre digo a esses alunos, a esses coaches e a esses colegas e vocês, colegas que estão nos assistindo, não existe mercado saturado para o bom profissional. O bom profissional tem o seu lugar de destaque garantido. E o coaching jurídico se presta a auxiliar todos aqueles que querem, repito, sair do seu estado atual e alcançar o estado desejado. Não sei se respondi a sua pergunta, Marina, mas de uma forma muito simples, muito direta. Isto é o coaching jurídico.
uma ferramenta à disposição, uma metodologia à disposição daqueles que querem, que desejam sair do seu estado, romper com as crenças limitantes. E aí, finalizando a minha fala em respeito ao tempo das demais colegas, a Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional tem este escopo. Ela é recente, fomos também tomados pela pandemia, mas já estamos desenvolvendo alguns encontros, já estamos desenvolvendo algumas atividades que têm por objetivo potencializar todas as competências necessárias ao advogado moderno. Eu cito, por exemplo, a questão de gestão de escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos, a gestão de carreiras, oratória, muito importante em tempos atuais, sobretudo com a utilização da tecnologia, liderança, formação da marca pessoal, desenvolvimento de um marketing jurídico ético e outros tantos assuntos. Em breve, peço a você, colega advogado, colega advogada que está nos assistindo, queira saber mais sobre a Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional. Certamente temos muito trabalho a fazer e contamos com vocês. Muito obrigada, doutor Fernando, muito boa essa explanação, deu para compreender o que é o coach, para que ele serve para nós como advogados. Quero chamar agora a nossa queridíssima doutora Raquel, nós temos duas Raquel, né? doutora Raquel Pereira de Castro Araújo, advogada, ela é presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual de Gênero da OAB Nacional, ela é vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, como bem lembrado o doutor Fernando. Ela é presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB do Rio de Janeiro, conselheira também da OAB do Rio de Janeiro. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda, a palavra está com a senhora e agradeço desde já. Obrigada, Marina. Obrigada, cumprimentar aqui meus colegas Fernando e Raquel, esse trabalho importante que a gente tem desenvolvido na OAB. Agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz por entender a importância do coaching jurídico e nos dar a oportunidade de fazer esse trabalho para a advocacia do Brasil todo. Agradecer também aqui ao Marcos Vinícius Furtado Coelho, nosso eterno presidente da OAB, que é o coordenador científico desse congresso, e também ao Rony Duarte, diretor da ESA Nacional. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui trazendo um pouquinho mais sobre o coaching jurídico. Agradecer a doutora Tatiane Goldar, que está nos assistindo, Maria Olívia e todo o pessoal aí do coaching que está assistindo aqui a nossa palestra agora. E eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre propósito na advocacia, né? Como o doutor Fernando mencionou na palestra dele, é muito comum que a gente veja profissionais, hoje em dia, muito perdidos na sua atuação, infelizes nas suas rotinas, né? A gente tem uma tendência a entrar no automático. A gente acorda, escova os dentes, toma banho, toma café, vai para o trabalho o dia todo, quando a gente não está na pandemia, né? Agora a gente está trabalhando em casa. Trabalha, volta do trabalho, às vezes assiste uma Netflix, vai dormir e o dia começa de novo na mesma rotina. E se a gente não tem um propósito de trabalho, a gente acaba vivendo uma vida maçante. A gente acaba não fazendo sentido. O que a gente está fazendo aqui? Né? Qual é o propósito? Por que você é advogado? Essa era a reflexão que eu queria trazer, porque eu acredito que um processo de coaching, ele só chega a algum resultado quando você consegue combinar um autoconhecimento à sua meta. Então, se você tem, por exemplo, uma meta de ter o seu próprio escritório, fazer com que esse escritório seja um escritório de sucesso, você precisa se conhecer, você precisa entender sobre o seu perfil profissional, você precisa entender sobre o que te move, você precisa entender quais são os seus talentos, você precisa principalmente saber quais são os seus valores. Porque se os seus valores não estiverem combinados com a sua meta, você não chega a lugar nenhum.
Então, a proposta da reflexão breve que eu vou trazer aqui para a gente, bater um papo, né? Mais um bate-papo, não uma palestra, e aí eu até falo, se os colegas quiserem fazer alguma pergunta, mas é trazer esses conceitos que a gente costuma ver nas empresas sobre visão, missão e propósito de vida. Né? Então, é muito interessante, assim, para começar, o Fernando falou a frase do Alice no País das Maravilhas, eu adoro essa passagem, geralmente eu cito ela, e hoje eu trouxe uma outra frase que faz muito sentido com essa questão do propósito, que é uma frase do Viktor Frankl, que é um psiquiatra, um dos sobreviventes aos campos de concentração nazista na época do Holocausto. Então, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. Então, se você tem um grande porquê, você enfrenta e você faz o que é necessário para você chegar onde você quer chegar. Então, a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu trago para os colegas é: qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua profissão? Por que você é advogado? Quando a gente trabalha os conceitos de visão, missão e propósito, a visão ela está ligada assim, a como você realmente se vê daqui a algum tempo. Onde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Né? Você faz um relatório aí mental de tudo que você quer ter para a sua vida daqui a esse tempo. A missão é o legado que você veio deixar nesse mundo. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Às vezes as pessoas acham que só missionários possuem missão, o que não é verdade. Não é só Gandhi, Martin Luther King, Mandela, não são só essas grandes figuras da humanidade que têm uma missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós viemos aqui com algo a fazer, algo a contribuir para a humanidade. Então, a sua missão é o seu legado. E o seu legado é aquilo que você executa na sua rotina, no seu dia a dia, né? Que vai levar você a chegar onde a sua visão aponta. E o que está englobando tanto a visão quanto a missão é o propósito. O propósito, ele é como se fosse um pensamento fixo. Quando você pensa assim, o mesmo exemplo que eu dei, eu quero abrir o meu próprio escritório, eu quero ser dona do meu escritório. E se esse é o seu propósito, esse é o seu pensamento fixo. É um propósito inabalável. Eu quero abrir o meu escritório. Por quê? Por que você quer tanto abrir? Porque para mim ser independente é o mais importante de tudo. Então, é esse propósito que vai guiar os seus passos para você chegar lá. Por exemplo, se você quer ter o seu próprio escritório, não adianta você fazer estágio, por exemplo, em coisas que, de repente, não tenham muito sobre o dia a dia da advocacia. Vou pegar um outro exemplo para ser mais claro. Vamos supor que eu queira ser presidente da República. Faz algum sentido eu trabalhar numa imobiliária como corretora de imóveis? Não faz. Né? Porque eu não estou fazendo escolhas que vão me levar onde eu quero chegar. Mas faz sentido eu ser, por exemplo, estagiário do vereador da minha cidade? Faz total sentido. Porque ali eu vou aprender o que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. Então, quando você tem o seu propósito bem delineado, você consegue fazer escolhas conscientes. A grande ideia do propósito não é assim a nobreza, é a motivação. Então, se a minha motivação é ser independente, eu vou fazer o que eu precisar fazer para ter o meu próprio escritório e ser independente. Então, o propósito está ligado a isso, ao motivo para você agir. E é por isso que muitas vezes a gente vê advogados se arrastando, porque não tem esse propósito. E é muito comum a gente escolher a profissão cedo, e a gente ouve muito que as pessoas falam: para você ter um escritório de sucesso, você precisa fazer um contencioso de massa. E às vezes a pessoa tem um perfil I, que é de influenciador, por exemplo, que é o meu perfil, e não se adapta a um escritório de contencioso de massa, mas faz isso porque ouviu dizer que só assim prospera na advocacia. Né? Nada contra, é claro que uma pessoa que tem um perfil I pode ter um escritório com advocacia de massa, não é isso que eu estou falando, mas acho que de todos os perfis que existem, ele talvez seja o menos propenso a gostar dessa atividade rotineira, de gerenciamento de processos, de fazer os prazos, de fazer as audiências. Né? Então, você precisa entender quais são os seus talentos. Eu sou uma advogada que sou muito mais aproveitada na tribuna. Eu prefiro fazer uma sustentação oral do que ficar gerenciando prazo, por exemplo. Então,
se você tem esse seu propósito de ser independente, de ter seu próprio escritório, ou qualquer outro propósito, que é só uma ideia, você vai fazer o que você quiser fazer para chegar lá. Tem uma série muito interessante que passa na Netflix chamada Billions. É uma série onde é um bilionário do mercado de capitais e ele ganha cada vez mais dinheiro. Então, você pode ficar imaginando assim, que ele quer ser o homem mais rico do mundo. Não é isso. O que motiva ele, você percebe na série, é vencer. Ele está ali para vencer. Então, não importa quanto dinheiro ele vai ganhar necessariamente, mas ele quer vencer o colega, ele quer ganhar aquele jogo e não deixar o outro jogar. Então, esse é o propósito inabalável. Quando você pensa em propósito, eu me lembro só para deixar assim mais claro, eu me lembro de um discurso que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, fez na Universidade de Harvard, e ele conta a história do presidente americano JFK, quando ele foi à NASA. E aí JFK se deparou com um zelador, um homem que estava varrendo o chão, limpando o chão, e ele perguntou assim, o que o senhor está fazendo aqui? E a resposta desse zelador foi, senhor presidente, eu estou ajudando a colocar um homem na Lua. Ele se sentia uma peça fundamental da NASA e era parte da equipe que ia fazer a grande novidade de colocar um homem na Lua. A resposta dele não foi, eu estou aqui varrendo o chão. A sua resposta não é, eu estou aqui fazendo um prazo. Do que você faz parte? Qual é o propósito da sua advocacia? Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? Uma coisa que é muito interessante é que a gente precisa entender que achar o propósito não vai sair fogos. Ah, Raquel, como é que eu acho esse propósito? Existem algumas coisas que você pode fazer, mas o mais importante é você entender que não vai sair fogos. O momento eureka é uma grande mentira. O momento eureka, ele não existe. E ele só serve para a gente achar que somos fracassados, porque a gente não teve um momento eureka. Todo propósito, toda meta, ela começa de uma pequena ideia. Pequena. Eu tenho uma ideia aqui de ter um escritório de advocacia da área de família. E aí você vai fazendo o que você precisa fazer para esse escritório ir crescendo. E uma pequena ideia pode se transformar numa coisa muito maior. Você pode vir a se associar a alguém, você pode fazer parcerias, entrar em institutos do tema. E aí essa sua ideia ela vai tomando um corpo e ela vai crescendo, mas você não tem a ideia de, pum, é isso que eu quero, um escritório desse tamanho, com tantos profissionais, associados dessa maneira. A ideia que você precisa seguir é apenas uma. Então, uma das formas de você achar o seu propósito é tendo insights. Quebre a sua rotina, quebre o seu padrão, faça coisas diferentes. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho o péssimo hábito de ter insights no banho. E isso é horrível, porque eu tenho uma memória horrorosa e eu depois esqueço. Eu gosto de anotar. Quando eu tenho insight, eu tenho um caderninho que anda comigo. Quando eu tenho insight, eu pego e anoto. Mas eu adoro ter insights no banho. Então, aí, às vezes, eu esqueço. Mas faça alguma coisa diferente, observe as coisas ao seu redor de forma diferente, porque esse insight ele vai vir. Uma outra coisa importante para você entender como achar o seu propósito é observar as pessoas que te cercam. A gente já conhece aquela frase que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos mais, com quem nós convivemos mais. Então, você pode reparar que os seus amigos, as pessoas que fazem mais parte do seu dia a dia, são pessoas muito parecidas com você. E, às vezes, se você está num grupo de advogados que acha que trabalhar é só para pagar conta, você vai ter esse pensamento de que trabalhar é só para pagar conta. E aí você não vai ter o seu propósito e vai viver essa vida maçante. Então, dá uma olhada ao seu redor. Veja com quem você está andando, porque você precisa de alguém que te incentive. Alguém que diga, você quer ter seu próprio escritório? Que bacana, eu te apoio. Eu acho que você consegue, você tem um talento para isso. Então, observe porque esses grupos que pensam de uma determinada maneira, quando você ousa pensar diferente, eles te arrastam de volta. Não, fica aqui. Fica aqui porque você não pode sair, porque eu preciso confirmar o meu pensamento de que advogar é só para pagar conta. Qualquer trabalho é só para pagar conta.
Você não precisa, essa coisa de fazer o que gosta, essa coisa de ter um propósito, deixar um legado, isso é besteira. E aí o grupo fica se retroalimentando dessas ideias. Então, observe as pessoas. Então, se você quer ter seu próprio escritório, ande com advogados que são empreendedores, faça amizade com essas pessoas, comece a segui-los nas redes sociais, veja o que eles estão fazendo. É uma boa dica para você conseguir chegar no seu propósito. E uma outra coisa é você se questionar. Será que você odeia o seu trabalho? Ou, de repente, você odeia o seu chefe no escritório? De repente, você não gosta daquele ramo do direito que você atua? Né? Eu costumo dizer, sempre que eu falo de propósito, que eu sou advogada de família e sucessões, e eu tenho um livro de sucessões que eu adoro, e para mim ele é o melhor livro de todos, e foi escrito por um serventuário de uma vara de órfãos e sucessões do Rio de Janeiro. Então, você vê, às vezes o cara faz o concurso público e pensa que trabalhar é só para ele ter aquele dinheiro lá, e não precisa fazer a diferença. Né? Mas ele achou um propósito no trabalho dele, que era passar toda a experiência que ele tem em inventário para os advogados, para os operadores do direito. E isso é uma coisa muito bacana, que ele acabou fazendo um livro incrível, super didático. Então, se questiona. Às vezes você não gosta de fazer o prazo, às vezes você não gosta de fazer a audiência, às vezes você não gosta de fazer uma sustentação oral. Veja quais são os seus talentos e tenta adaptar esses talentos todos no seu trabalho, né? Para você poder tirar o melhor de si rumo à tua meta. E para encerrar, eu queria lembrar de novo o que o Mark Zuckerberg, nesse mesmo discurso, diz, que quando ele criou o Facebook, ele só teve uma pequena ideia. E ele, quando criou, ele pensou que ele estava unindo os alunos de Harvard. E depois ele teve o seguinte pensamento: não seria bacana se alguém fizesse isso unindo o mundo todo? Ele não imaginou que ele seria essa pessoa. Ele não tinha essa pretensão. Em algum momento, os sócios dele quiseram vender o Facebook. E ele disse assim: eu não quero vender, porque o propósito inabalável dele era: eu quero saber quantas pessoas mais eu posso conectar. E ele não vendeu. Essas pessoas largaram ele no meio do caminho, dizendo o seguinte: você vai se arrepender dessa decisão. E hoje ele é dono de uma companhia bilionária que conecta pessoas no mundo inteiro. Então, você não precisa ter um momento eureka, você não precisa ter uma ideia genial hoje. Apenas comece. Apenas tenha uma pequena ideia. Apenas veja quais são os seus valores e o que você, de fato, quer fazer nessa vida e qual é o legado que você quer deixar com a sua profissão. Qual é o sentido da sua vida, qual é o sentido da sua profissão. E você vai estar no caminho certo para achar o seu propósito e ter prazer e alegria e enfrentar qualquer como para conseguir chegar onde você quer chegar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Raquel Castro. Quero convidar agora a nossa querida doutora Raquel Pérez. Doutora Raquel Pérez, seja muito bem-vinda. Doutora Raquel Pérez é advogada, palestrante e mentora de advogados, coordenadora de formação de gestores. Ela é presidente da comissão jurídica do Estado, da OAB do Estado de Pernambuco, é secretária da comissão especial, também da OAB Nacional. Seja bem-vinda, doutora. A palavra está com a senhora. Antes, eu tenho até uma pergunta que eu deixei anotado aqui. Doutora Raquel, qual é o impacto da pandemia na advocacia 4.0 e quais as ferramentas de apoio à advocacia nesse cenário que nós estamos vivendo? Olá, boa noite a todos e todas presentes neste evento realmente incrível, de repercussão mundial. Com certeza entraremos no Guinness Book. Aproveito de antemão para parabenizar o nosso presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz, e aos organizadores, na pessoa de Rony Duarte, meu conterrâneo, a quem eu agradeço também o convite para estar aqui compondo esse painel. É uma satisfação dividir a mesa com a doutora Marina na presidência e os meus colegas da Comissão Nacional, e parabenizo pelas ricas palestras hoje. Quero deixar um abraço também para os colegas, os coaching jurídicos, para os meus clientes, mentorandos, quem estiver aí nos assistindo. Para mim, trabalhar ajudando no desenvolvimento profissional de advogados hoje não é só um prazer e uma paixão, é um propósito. E antes de iniciar o meu tema,
Eu quero lembrar que, ao final, vou deixar um presente para quem estiver aqui nos assistindo, tá? Mas respondendo aqui o tema e a pergunta, doutora Marina, Advocacia 4.0, o impacto da pandemia do Covid-19 e soluções. Vamos trazer essa conjuntura alinhavando também com a fala do doutor Fernando e de doutora Raquel sobre propósito e a metodologia do coaching. A advocacia, na verdade, 4.0, ela não é uma novidade, ela já vem sendo trabalhada, já vem sendo estudada, muito falada. É a advocacia inserida nessa quarta revolução industrial, que é marcada por uma era tecnológica, o advento da tecnologia de uma forma muito forte, uma era digital, automação, 3D, inteligência artificial, e também pela velocidade das mudanças, velocidade exponencial das mudanças, mudanças rápidas e profundas com amplitude mais global. Então, nesse cenário, foi-se estimado que 60% dos empregos do futuro, eles terão mais de 30% de suas atividades automatizadas pela tecnologia. Ou seja, se por um lado esses recursos, a internet das coisas, Big Data, todas essas tecnologias vêm para facilitar o trabalho do operador do direito, dos profissionais de direito, em processos seja burocráticos e até mesmo intelectual, por outro, traz consigo alguns desafios, como a necessidade de que esses advogados digitais dessa era digital apresentem competências também ligadas a esses conhecimentos, especialmente para lidar com essa tecnologia. Eu poderia aqui citar as soft skills, que já vem sendo falada também e trazida pelo Fórum Econômico Mundial, e eu não vou adentrar especificamente nas soft skills, mas eu poderia citar a inteligência emocional, entre outras, para poder alinhar com a tecnologia que vem fortemente como uma ferramenta de trabalho. Então, o advogado nesse cenário, ele saiu de uma atividade mais braçal, não é? Processos físicos, documentos físicos, atividades repetitivas, e se encaminha para uma atividade em que ele vai explorar muito mais o intelectual e novas competências. Por outro lado, um dos reflexos que eu mapeio nesse cenário na vida do advogado é que, na minha opinião, o advogado hoje trabalha muito mais, porque ele carrega o computador e o escritório ao lado no smartphone. Então, o advogado hoje ele tem uma intensidade de trabalho muito maior, que demanda muito mais outras habilidades, porque o cliente ele está à mão do cliente em tempo real, ele termina trabalhando muito mais. E isso também traz consequências de ficar mais preso ao trabalho. E foi nesse cenário em que todo mundo se encontrava de adaptação do advogado ao novo, à nova tecnologia, de certa forma, num processo mais lento, dado até o aspecto mais conservador da nossa profissão, não é? de par e passo e aceitando a tecnologia. Não são todos os advogados, não é? Que estavam ali numa era digital mesmo, com ênfase. Então, nesse cenário, o que é que chega? Chega a pandemia do Covid-19, para mostrar o quê para o advogado? Que esse amanhã, que esse futuro é agora. Então, ele obrigou a pandemia, na verdade, o maior impacto, na minha opinião, ela obrigou o advogado a aceitar, recepcionar toda essa tecnologia de uma vez só. E isso trouxe repercussões, não é? Ele foi jogado de uma vez num cenário que juntou confinamento, isolamento social, tecnologia, crise e emoções afloradas. E quem sobreviveu a esse cenário todinho verá como é que vai ser o mercado daqui para frente. E o que é que vai socorrer, né? Quais são as ferramentas que o advogado pode lançar mão para ajudar a lidar com essa novidade tão rápida? Para mim, os reflexos da pandemia foi acelerar em 5 anos que o advogado chegaria aí a lidar com toda essa novidade da advocacia 4.0 em 1 ano. Em 1 ano ele teve que migrar e começar a lidar com a era digital de forma mais rápida. Inclusive entrar para as redes sociais, que também não era o modus operandi mais do advogado. E aí a pandemia veio para mostrar que esse caminho também é sem volta. O nosso cenário hoje, ele não tem volta. Daqui para frente é aprender
a lidar com a tecnologia, utilizando-a da melhor forma, potencializando a tecnologia. Eu vou falar aqui como depois. E dentro desse contexto, como é que vai se dar conta desse movimento? E muitos advogados estão se perguntando, como é que eu vou dar conta disso tudo? Home office, que ainda vai perdurar aí, talvez por um tempo para algumas pessoas, trabalho remoto, multitarefas, não é? Migrar para esse digital, aprender a lidar, usar o digital, o Zoom, reunião online, rede social, aplicativos, não é? Posicionamento na internet e com reflexos no comportamento. Porque isso trouxe reflexos para o comportamento do advogado, as emoções, trouxe mais ansiedade, algumas pessoas tiveram burnout em plena pandemia, não é? Estresse, e a chamada cada vez maior do tecnoestresse, que é esse estresse gerado pelo uso excessivo da tecnologia. E aí eu pergunto, quem é que está exausto depois disso? Quem é que está exausta depois disso? E aí, uma outra consequência muito importante, muito alinhada com o que nós fazemos, é que nesse momento o advogado parou para olhar para si. Deixou o automático, foi obrigado a sair do automático e a olhar para dentro, pensar na rotina e pensar em propósito também. Foi quando muitos profissionais começaram a se perguntar: o que é que faz sentido para mim? Não é? O que é que está fazendo sentido, o que eu quero? E por trabalhar nessa área, atuar nessa área de desenvolvimento profissional, entender de pessoas, treinar clientes, eu vi que profissionais que já estavam dentro de um processo de autoconhecimento, seja em processo de coaching ou alguma outra forma de autoconhecimento, souberam lidar mais com os impactos da pandemia. Conseguiram gerir melhor essas emoções, conseguiram se autogerir melhor do que quem não estava. E muitas pessoas, de fato, paralisaram, adoeceram, tiveram um nível de estresse aumentado por conta desse cenário, por não ter conhecimento e habilidades para lidar com isso. E que, na minha opinião, que na minha conclusão, é que para esse momento, quanto mais o profissional usar a tecnologia, mais necessidade do humano ser mais humano, para extrair o melhor de si, desenvolvendo novas competências e aprimorando a forma de trabalhar. Porque isso tudo alinhado, tecnologia com o seu lado positivo, desenvolvimento pessoal, aprimora a atividade desse profissional. E falando em termos de solução, o que é solução, na minha opinião, para todo esse cenário, esses desafios? Uma das soluções é desenvolver a autogestão. E como é que se desenvolve a autogestão? Né? O que é a autogestão, primeiramente? É um hábito, né, a ser desenvolvido, para mim é hábito, se autogerir é hábito, desenvolvido justamente com as ferramentas como coaching. A metodologia do coaching ajuda o profissional a trabalhar melhor a se autogerir, entre outras ferramentas, perfil comportamental, conhecer melhor de si, né, para auxiliar nesse caminho do autoconhecimento. E a autogestão é justamente entender quais são minhas competências, o que eu tenho de melhor, qual é o meu melhor potencial, quais são meus pontos fracos que precisam, porventura, melhorar, alinhando isso aos objetivos. Alinhando esse conhecimento aos objetivos, tarefas, sonhos, qualidade de vida. E isso facilita o encontro do propósito também. Autogestão é aprender a fazer mais com menos. Eu produzo mais, eu sou melhor, eu me potencializo, chego a uma alta performance, com menos desgaste, com menos tempo, para que esse tempo sobre, para que o profissional dedique a outras áreas da vida, porque sabemos que o advogado, ele mais que trabalha do que qualquer outra coisa. E com a autogestão, a gestão de tarefas facilita, a autogestão facilita as tarefas, a gestão de tarefas, a gestão do tempo, trazendo que benefícios para o profissional? O aumento da produtividade, aumento de resultados financeiros, inclusive, e diminuindo o quê? A ansiedade, porque esse profissional vai ficar focado na atividade, focado na tarefa, não focado nas preocupações futuras, gestão da emoção, lidar com essas emoções, inclusive sob pressão, seja em pandemia ou seja na rotina, porque a atividade do advogado é a quarta atividade mais estressante do mundo. Então, aprender a lidar com emoções é para ontem. O profissional que quer chegar mais longe com qualidade de vida, é indispensável que ele comece a entender disso.
E foi exatamente nesse cenário de home office, né? Inclusive lidar nesse cenário de home office e futuramente na crise, porque a crise vai ser um desafio também a ser enfrentado. E o que é que ainda eu tenho como importância, não é? Observar a importância de quê? Do desenvolvimento de competências para lidar com essas soluções tecnológicas. Porque perfis comportamentais diferentes muitas vezes vão ter desafios com a tecnologia. Como a Raquel falou, o influente, ele lida com mais dificuldade com a tecnologia, há um desgaste maior, ele cansa mais ao fazer atividades repetitivas. Então, ter essa compreensão faz com que eu potencialize esse profissional, dedique ele a atividades que ele funciona melhor, sem exaurir ele emocionalmente e fisicamente. Então, ele vai render mais. A ferramenta de autogestão é importante para si e para times, não é? Lidar com essas soluções tecnológicas vai ser o grande desafio do futuro, sem o qual o quê? O profissional que não souber fazer, ele perde o potencial tecnológico ou até entra em sofrimento, não é? Ele perde essa vantagem que a advocacia 4.0, a revolução, né, industrial 4.0 traz. E uma das ferramentas que eu vou citar aqui é justamente a análise SWOT. Quem não conhece a análise SWOT, eu ia apresentar, mas dado o pouco tempo, eu vou presentear vocês que estão aqui com essa ferramenta, que é uma ferramenta em que você vai começar a mapear seus pontos fortes, depois você mapeia seus pontos fracos ou pontos de melhoria e vai observar se você utilizar o que tem de melhor e se você desenvolver o que tem de mais fraco, quais são as oportunidades que vai aparecer para a sua carreira, para o seu negócio. E se não fizer, quais são as ameaças que vai vir para você? Isso traz clareza para você começar a definir um planejamento estratégico da sua carreira e do seu negócio. Começar a entender onde é que você pode aí mexer para melhorar, tá? E isso tudo traz vantagens e benefícios nesse cenário desafiador. E esse benefício não é só pessoal, benefício para escritório, por exemplo, não é? Que ajuda o líder que compreende isso a liderar melhor. Ajuda o escritório na gestão do time, aumenta o crescimento, ajuda a retenção de talentos, o aumento da receita. E o que é, assim, muito procurado pelo profissional e que é indispensável é a satisfação. A satisfação e a felicidade e a qualidade de vida, aliada a tudo isso. Então, o coaching não é a única metodologia, mas é a metodologia que eu conheço que dá resultados rápidos com esse foco para o profissional que bem sabe aplicar e o profissional que busca tudo isso, tá? Porque ele melhora, ele leva ao autoconhecimento e também o treinamento dessas competências. Então, para quem aqui, já finalizando o meu tempo, quem for lá no meu perfil, no Raquel Pérez Oficial, eu vou deixar essa ferramenta, você pode baixar lá gratuita, tanto a análise SWOT como uma roda, para você olhar a roda de competências do advogado, entre as quais tem lá para você avaliar o seu propósito, inteligência emocional. Então, você baixa, não é, tem acesso e começa a trazer clareza e entrar nesse autoconhecimento que, para mim, é indispensável, não só no cenário de pandemia, mas para todo sempre. Tá? Então, eu quero aqui agradecer a todos, foi um prazer enorme contribuir e desejo a todos que estão aí assistindo muito sucesso. Obrigada, doutora Raquel Pérez. Nós teremos 2 minutinhos para cada um dos palestrantes fazer os seus agradecimentos finais. Doutora Raquel, no final, já quer fazer o seu sorteio. Doutor Fernando está com a palavra. Quero agradecer a você, Marina, por conduzir de uma forma tão democrática esse nosso encontro. Agradecer a presença de Raquel Castro, no Rio de Janeiro, a presença também de Raquel Pérez, em Pernambuco, você que está aí no Acre, eu estou aqui em São Paulo. Viva a tecnologia, não é? E lembrar o seguinte, foi-se o tempo em que bastava para o advogado conhecer o direito material, o direito processual, se formar nas disciplinas da faculdade. Hoje é preciso ir além, é preciso conhecer uma série de outras habilidades, desenvolver uma série de outras competências que a gente não conhece nos bancos da faculdade. Portanto, recado agora a você, prezado colega, a você, prezada colega, já é hora de pensar na sua carreira,
de forma estruturada, de forma organizada. É possível, sim, que você consiga, com muito sucesso, fazê-lo de forma sozinho, sozinha. Mas, se precisar de auxílio, procure com muita cautela um coaching jurídico, queira saber o histórico deste coaching, conhecer o trabalho dele, porque o exercício do coaching jurídico é muito sério. Procure um profissional ético, um profissional responsável. E procure também em seu estado, na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nas subseções, as comissões especiais de coaching jurídico, queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho que todas as comissões e subcomissões com o de coaching jurídico da OAB Nacional, em primeira mão a vocês. Em setembro, estamos já organizando o primeiro Congresso Nacional de Coaching Jurídico. Contaremos com a presença de todos os membros da comissão. Fica aqui o meu agradecimento a todos, agradecimento a vocês que estiveram conosco, e lembrando que advogar não é dom, isso é para poucos. Mais do que dom, advogar é exercício. Muito obrigado, Marina, obrigado, Raquel Castro, obrigado, Raquel Pérez, pela companhia, e agradeço todos aqueles que tornaram possível este nosso encontro. Obrigada, doutor, muito obrigada. Doutora Raquel Castro, pode fazer seus agradecimentos. Só agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente tem de estar aqui falando sobre coaching, que é uma ferramenta, como a Raquel falou, que eu acho isso incrível. O coaching ele foi fundamental na minha vida. Eu procurei o coaching, não foi para o meu escritório, só que a principal atuação dele foi justamente no meu trabalho, né? Rapidamente, eu conto para vocês que eu perdi a minha mãe, que faleceu por um câncer, e eu engordei 20 quilos depois que ela morreu. E eu fazia tudo que era dieta e não conseguia emagrecer. E aí eu busquei uma coach de emagrecimento, e consegui perder esse peso. E só que o mais interessante é que eu não ganhei só um novo corpo, eu ganhei um novo trabalho. Todo o trabalho dela tinha muita coisa ligada à forma como eu exercia a minha advocacia, e isso mudou para sempre. Então, é muito interessante você saber aonde colocar as pessoas no seu escritório, quem vai desempenhar o quê, fazer a equipe crescer, né? Você ter ali os seus valores respeitados, você ter uma consciência de que você está fazendo a diferença na vida das pessoas através do seu trabalho. Então, eu recomendo para qualquer pessoa fazer o coaching. Acho que só tem a ganhar. E com relação ao tema que eu trouxe para a gente falar hoje, que é de propósito, eu gostaria só de dizer mais uma coisa. As pessoas, às vezes, têm medo de escolher um propósito e uma missão, porque acham que não pode mudar, né? É igual casamento. As pessoas não querem casar porque acham que não pode separar depois, mas pode, tem o divórcio. É a mesma coisa com a missão e o propósito de vida. Você pode mudar, até porque você pode atingir a sua missão. E aí você faz o quê se você chegar lá? Faz outra. Não está funcionando? Muda. Não tem problema nenhum em você mudar de ideia, não tem problema nenhum em você buscar um outro sonho. O que importa é ele fazer sentido para você, é ele ser algo que vai te trazer felicidade, porque a felicidade genuína, ela só vem através do nosso trabalho, quando a gente trabalha com propósito. Então, não tenham medo de escolher, não tenham medo de tentar, não tenham medo de errar. O sucesso não é uma linha reta. Ele faz curva, ele desce, a gente passa pelo fracasso várias vezes até a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Não tenham vergonha disso, não tenham vergonha se vocês estão num momento de mais dificuldade na sua profissão, né? E a gente espera, através da comissão, poder aí contribuir para essa advocacia de todo o Brasil, com esse congresso, com outros projetos que nós temos aí para ajudar, com bastante conteúdo, a advocacia nesse melhor desempenho da profissão. Obrigada. Obrigada, doutora Raquel Castro. Doutora Raquel Pérez está com a palavra para os seus agradecimentos e pode fazer a metodologia do seu sorteio. Não sei como é que a senhora pretende fazer.
Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, de ajudar pessoas. Desde que o coaching entrou na minha vida, foi uma transformação. Então, eu vivo a metodologia, todo ano eu faço um processo de coaching, porque não adianta a gente falar sem viver, não é? Agradeço ao presidente daqui da OAB de Pernambuco, Bruno Batista, por apoiar a nossa comissão. Nossa comissão foi a segunda do país. Então, agradeço aos membros que estão comigo, fazendo acontecer aqui também. Isso é muito importante, isso é uma realização muito importante aqui para Pernambuco. E no que eu puder auxiliar os profissionais do Brasil, como já auxiliamos, eu farei. E agradeço, por fim, a minha parceira de trabalho, Thaisa Vitória. Estamos juntas aí ajudando muitos advogados no país todo, e isso para mim é uma realização, é um propósito, como eu já disse. E é isso. E um evento desse só nos dá espaço, engrandece e ajuda outras pessoas a ter conhecimento dessas ferramentas que muitas pessoas ainda não têm. Tá? É isso. Sim, a ferramenta está no meu Instagram. Entra no meu Instagram, Raquel Pérez Oficial, vai lá no Linktree, tem lá, ferramentas gratuitas. Só acessa, cai lá e pronto. E recebe, baixa a ferramenta, usa, qualquer dúvida, se quiser tirar, pode tirar. Estou à disposição. Muito obrigada, doutora Raquel. Estamos finalizando o nosso painel, brilhante painel. Agradeço muito a participação, o ensinamento de todos vocês, doutor Fernando, as doutoras Raquel. Muito obrigada, acho que foi um excelente painel, aprendizado. Agradeço também ao nosso presidente, Dr. Felipe Santa Cruz, pelo momento, pelo esse acolhimento, pelo brilhante congresso que nós estamos tendo. Agradeço aos idealizadores do evento também. É o maior evento jurídico do mundo, nós podemos já dizer desde agora. E os presentes ainda continuem, aguarde que daremos início de imediato ao próximo painel. Muito obrigada, boa tarde, né? Já boa noite, aqui ainda no meu estado é boa tarde ainda, são 16h28. Muito obrigada, até mais.